Se as descobertas científicas não te fazem crer ainda mais em Deus, você não entendeu nada. Eles não sabiam quando eles iniciaram a pesquisa deles, mas a associação de descobertas deles a respeito da hemácia mudaria para sempre a medicina. 1637, Amsterdã, nasce Jan Swammerdam. Ele mergulhou no estudo da medicina e, por impulsos pessoais, ele se dedicou ao estudo da biologia através de microscópios muito primitivos. Ele desenvolveu técnicas de dissecação de insetos e se tornou também um pai da entomologia. Mas percorrer esse caminho não foi simples de forma nenhuma. Afinal, aquilo era uma aparente perda de tempo. A preocupação, por exemplo, em dissecar insetos e entendê-los. Quando se pensa em um médico que poderia estar progredindo financeiramente na carreira, de fato dá vontade de perguntar: por que esse cara perderia tanto tempo desenvolvendo técnicas extremamente trabalhosas e rudimentares, mas ainda assim revolucionárias para o seu tempo, na dissecção de insetos? Swammerdam não sabia ainda naquela época onde aquilo levaria, mas independente do resultado final, ele tinha sim uma motivação que excedia todas as dificuldades e que ninguém, nem mesmo seu pai, conseguia entender. Para entendermos de fato o que motivava Swammerdam a ir completamente contra a lógica do seu tempo e simplesmente explorar o desconhecido sem ter a menor ideia de onde aqueles conhecimentos o levariam, precisamos entender quem o influenciava intelectualmente. Penso, logo existo. René Descartes. Foi através do método da dúvida que esse filósofo chegou à conclusão de que, se pensamos, nós existimos, e isso é uma certeza. Porque, para duvidarmos de algo, antes nós precisamos existir. Duvidar de tudo e de todos, levando a dúvida ao limite. Questionar a nossa própria capacidade de realmente entender tudo simplesmente observando, ou seja, pela via dos sentidos, por exemplo, paladar, olfato, tato, visão e audição. Ao chegar nessa certeza inquestionável de que somos um ser que existe, pelo fato de sermos um ser pensante, ele acaba chegando onde o intelecto realmente deve chegar: em Deus. Ao buscar no próprio pensamento o conhecimento máximo que o ser humano poderia alcançar, ele encontrou a perfeição. Não há nada mais elevado que o pensamento consiga atingir do que ela. É necessário que exista uma outra substância pensante que não seja você mesmo. E essa substância precisa ser perfeita. Afinal, ela é a fonte, ela é a própria referência de perfeição nas mentes de todos nós, mesmo as mentes que não aceitam. Swammerdam, influenciado pela filosofia idealista de Descartes, vê no aprofundamento científico e no descobrimento do desconhecido a possibilidade de ver a mão do Deus Criador, que em si é a perfeição. Com motivação ou não, ele tinha um problema realmente gigantesco em suas mãos. A realidade parecia ser diferente das ideias. E é exatamente por esse motivo que aquele avanço científico que ele mesmo trazia à sociedade abalou a sua fé. Como que a complexidade que ele via no microscópio se encaixava com uma leitura literal da narrativa bíblica a respeito da criação? Swammerdam via na ciência a mão de um criador, mas ele se via dividido entre a evidência detalhada que estudava e a interpretação literal das escrituras que prevalecia na sua época. Mas o que ele não percebeu foi que sua crise de fé só existiu por falta, ironicamente, de conhecimento. Filo de Alexandria, em 40 d.C., século I, já propunha uma solução para a crise deste moderno cientista. Não só ele, como também os pais da igreja cristã, Orígenes e Agostinho de Hipona, teólogos que viveram muito próximo à igreja primitiva e que já apontavam que diversos textos bíblicos não são relatos literais, nunca tiveram a intenção de ser. Orígenes acreditava que as escrituras continham verdades espirituais que iam muito além daquela descrição histórica literal do que ali estava acontecendo. Agostinho defendia que os relatos da criação eram muito mais sobre o milagre de criação de Deus do que necessariamente um tratado científico a respeito da criação. Afinal, qual o sentido de Deus revelar detalhes científicos, um relato científico, para homens tão primitivos quanto Moisés? A forma como Deus usou para explicar o milagre da criação foi aquela linguagem primitiva e o conhecimento primitivo que a humanidade tinha até aquele período. E, é claro, respeitando a limitada capacidade de entendimento da época. Hoje muita gente enfrenta dilemas semelhantes aos de Swammerdam e o problema é exatamente o mesmo: pouco conhecimento. Porque quanto mais conheço, mais percebo a mão de Deus na criação. A diferença é que o conhecimento hoje está disponível, por exemplo, em canais como esse aqui. E você? Já começou a entender realmente as evidências científicas? Ou ainda continua tendo suas crises de fé?
1668, Jan Swammerdam foi o primeiro a visualizar no microscópio os glóbulos vermelhos no sangue. Entra em cena agora a descoberta de um homem que, não por coincidência, tinha a mesma motivação que Swammerdam. Anthony Van... O nome vai aparecer na tela porque eu não tenho ideia de como pronuncia esse sobrenome, beleza? Mas Anthony Van, beleza? A gente vai falar dele dessa forma. Em 1675, ele descobriu o formato e o tamanho das hemácias. E isso mudou completamente tudo que veio para frente na medicina. A junção feita pela descoberta de Anthony Van e Swammerdam mudou completamente a medicina. Essa estrutura bicôncava e a flexibilidade que elas têm justamente por essa estrutura são um testemunho impressionante da complexidade e do design envolvido nas hemácias. Afinal, sem essas características, seria completamente impossível que entregássemos quantidades necessárias de oxigênio a áreas microscópicas do corpo que juntas compõem corpos de poucos centímetros até, por exemplo, 2,51 m de altura, como o homem mais alto do mundo. Através dessa estrutura, a hemácia consegue se dobrar e chegar aos locais mais finos e apertados a nível microscópico, levando oxigênio e retirando gás carbônico, ou seja, permitindo que a vida exista diante desse ajuste fino e complexo da existência. A partir dessas descobertas, nós passamos a entender diversas doenças complexas e suas causas, sejam elas adquiridas ou, por exemplo, genéticas. E se você está se perguntando aí, Swammerdam realmente chegou na conclusão que todo mundo que aprofunda os seus estudos acaba tendo que chegar de alguma maneira, se for sincero com as evidências. Ele morreu e terminou sua vida crendo no Deus Criador do Universo. Aqueles que, como Descartes, entendem que o fundamento da existência é e sempre será Deus, entendem que toda ciência e sua máxima profundidade expressam e sempre expressarão a assinatura do arquiteto da existência. Swammerdam proferiu em seus escritos aquilo que poderia ser facilmente a frase de qualquer estudioso moderno. Eu nunca estive em nenhum momento mais ocupado do que nesses dias, e o chefe de todos os arquitetos abençoou os meus esforços. Os detalhes encontrados na hemácia são apenas um vislumbre da assinatura de Deus na existência e na matéria. Se quiser encontrar inúmeros outros sinais de assinatura dele,